Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado e em toda a sua vida. Eu me chamo Andressa, aqui está comigo o nosso irmão André, mais uma vez para o nosso Momentos com a Palavra. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já aproveita, se inscreve, assista os nossos vídeos, ative o sininho. Faz um Brotherflix aí, maratona. E compartilha para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por cada inscrito no canal. Você que está chegando agora, fique à vontade, deixa Deus trabalhar na sua vida. Assista os vídeos, aprenda mais da palavra de Deus. Tire pregações também, porque às vezes você vê algo diferente, né? Eu já assisti um vídeo. Comenta, sim, né, irmão? Comenta. Comenta aí, fala o que você tem achado dos nossos vídeos. Qual que é a sua visão sobre o texto? Senhor tocou o coração, né? Em cada vídeo. Porque às vezes a gente grava o vídeo e assiste novamente, a gente tem uma outra visão, né? Que a palavra se renova todo dia, a palavra de Deus. Exatamente, ele vem falando conosco todos os dias. Então, nós estamos aqui mais uma vez e eu gostaria de compartilhar um texto com vocês lá no livro de Efésios. Nós estamos num ambiente aqui aberto, maravilhoso, natureza de Cristo Jesus. Amém. Com os mosquitinhos ajudando. Quase levando a gente embora. Com as formiguinhas picando. Mas tá gostoso, tá um clima agradável. Nossa, maravilhoso. Estamos aqui ainda num tempo complicado, sofrendo com muitas queimadas, mas graças a Deus, esses últimos dias Deus nos mandou chuvas e mais abundante chuva. É verdade, deu uma ajudada no tempo. O tempo estava muito seco, estava muito ruim. Fumaça, né? Infelizmente. Mas é isso. E o nosso texto, então, está lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. É um texto até um tanto quanto polêmico, né? Vamos ler, então. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Amém. A minha versão de Bíblia é a NVI. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, no seu celular, quiser também acompanhar com a gente sempre. Eu gosto de falar versão porque às vezes a pessoa fica meio perdida, porque tem algumas versões que a tradução é bem diferente, né? Sim. Tem algumas palavras, inclusive aquelas traduções mais antigas, algumas palavras um pouquinho mais complicadas, né? De se entender. Então, eu gosto dessa porque ela fala mais num tom mais claro, né? Num tom mais objetivo, ela consegue deixar. Muitas vezes a própria palavra já diz o que tem que dizer. Auto se explica. Exatamente, auto se explica. E então, eu falo que essa palavra é um pouquinho polêmica, irmãos, porque muitas e muitas vezes nós vemos as pessoas criticando determinadas relações, determinados casamentos, né, famílias até, porque falam que a mulher se sujeita muito ao homem, o homem ama muito aquela mulher, ou então ao contrário, né? Sim. Muitas vezes a pessoa não está nesse patamar e não consegue entender qual o significado disso, qual a profundidade disso nas nossas vidas. E como sempre em tudo, nós estamos num meio onde se fizer, somos julgados, se não fizer, somos julgados. Né? Isso é o ser humano, infelizmente, está sempre agindo dessa forma. Se você não faz nada, é porque não faz nada. E se faz, quer se aparecer. É normal. Exatamente. Muitas vezes, até mesmo sem perceber, a gente já está julgando, né? Infelizmente. Mas a gente para julgar, principalmente o fato
de a mulher se sujeitar ao marido, porque hoje nós estamos num momento, estamos vivendo um momento em que as mulheres são muito independentes, né? As Sim. mulheres todas trabalham fora, conquistam suas coisas, e muitas mulheres, inclusive, se sobressaem, né? No mundo corporativo, cuidando da própria família. No mundo eclesiástico. É verdade, no mundo eclesiástico também. Mas aí entra uma outra questão que vem sendo muito pautada, que é a questão do feminismo, né? E, inclusive, às vezes até por falta de interpretação, porque o feminismo em si também não é exatamente como vem sendo imposto a nós. E essa questão da mulher ser sujeita ao marido, elas acabam dificilmente mencionando a questão do marido amar a esposa. Você pode perceber Sim. que muitas vezes quando a pessoa vai julgar esse versículo, por exemplo, não se atenta ao capítulo todo, num todo, né? Ou então só até onde a gente leu mesmo. Pega isolado. Fica pegando o versículo isolado e interpretando e fazendo lei daquilo, né? Ah, mas eu não vou me sujeitar ao meu marido, jamais que eu vou me sujeitar a homem, jamais que eu vou ser submissa, né? Sim. Quando na verdade a palavra submissão, inclusive, também é mal interpretada. Muitas vezes a pessoa entende que submissão é a pessoa não ter vida, é Virar a um pessoa escravo. viver em função da Sim. outra, quando na verdade não é isso também. Então tudo é questão de interpretação, né? De conhecimento, de aprofundamento nas coisas. E essa questão da mulher ser submissa ao homem, sujeitar-se ao homem, implica muito no quanto ela é amada. Muitas vezes, quando uma mulher, ela de verdade é amada, como Cristo amou a igreja, você concorda que fica muito mais fácil uma mulher ser submissa a um homem quando Sim. ela vê o homem de fato amando ela, como Cristo amou a igreja? Olha na visão literal mesmo. Amor Cristo incondicional. amou a igreja de forma incondicional e se entregou por ela. Se eu convivo com uma pessoa, se eu caso com essa pessoa, se eu constituo uma família com essa pessoa, e na nossa vivência, na nossa casa, na nossa base familiar, eu vejo esse homem se entregando por mim, me amando incondicionalmente, como que eu não vou me sujeitar? Como vai ser um prazer, inclusive, eu me sujeitar e ser submissa. Mas a minha submissão é eu estar sob a missão dele, que é ser o pastor da minha casa. A partir do momento em que ele é o pastor da minha casa, que ele me ama como Cristo amou a igreja, assim, sendo sacerdote da minha casa, fica muito mais fácil eu me entregar, eu me sujeitar, eu ser a auxiliadora dele, né? Às vezes a gente só se pega nesse determinado versículo e cria uma crença, Sim. distorce uma visão, né? E não entende o que de fato é isso. E aí cria muito pretexto para distorcer o texto, né? Sempre, sempre, de todas as formas, até porque a gente sabe que a palavra tem a verdade, né, da Sim. palavra, tem muitas pessoas que se ofendem com o que ela quer dizer. Com pouca coisa. E daí automaticamente ela se ofende, então ela já cria até um certo repúdio por ela, porque acha que ela quer, né, fazer algo de ruim na sua vida, quando na verdade não é assim que acontece. A gente fala sobre submissão, a gente também é submissa a Cristo, né, a Deus. Por exemplo, você tem seu marido, eu tenho minha esposa. A minha esposa é submissa a mim, a Andressa é submissa ao marido dela. Mas não quer dizer que elas são, assim, nossas funcionárias, nossas empregadas, e também no mundo corporativo também não funciona desse jeito, né? Tem regras, leis para isso. Mas não quer dizer que ela vai ser minha empregada, vai fazer tudo sozinha. Numa ocasião que eu não puder fazer, eu vou pedir ajuda dela, e ela não puder fazer, ela vai pedir minha ajuda. Porque as pessoas cansam, as pessoas trabalham, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam fracas no seu emocional, no seu físico, no seu espiritual. E um pode ajudar o outro, e isso é
como diz um amigo nosso, se você mora na casa, todo mundo ajuda na casa. E eu ajudo minha esposa e ela me ajudando, a gente vai crescendo junto. Por que que fala submissão? A irmã Andressa já falou, estar na mesma missão, estar auxiliando o marido, né, nessa missão. A liderança da casa é do marido. Se ele tomar uma decisão errada, todo mundo sai do trilho, mas se ele tomar uma decisão certa, todo mundo anda certinho, bonitinho. A esposa também tem uma obrigação que é ser governar bem a sua casa. Governar como? Com imposição? Não, governar com inteligência, né? Governar com sabedoria. O principal é a sabedoria, é colocar Deus no meio, Deus no controle. A partir do momento que você coloca Jesus no seu casamento, na sua vida, se você é solteiro, se você é casado, se você, infelizmente, aconteceu uma fatalidade, você está viúvo ou viúva, ou se você, o casamento não deu certo, mas traz Jesus para o meio, traz Jesus para a sua vida. E a submissão como eu já expliquei, não estar você fazer tudo que o outro quer e você ser um escravo, não. É você ajudar, ser auxiliar. Porque às vezes eu posso ajudar minha esposa, né? Mas a Bíblia não fala que o homem é submisso à mulher, mas ela me orienta a ajudar minha esposa, ou como? Amando. E você entrou num ponto, André, que é fundamental, né? A questão da casa, da família, ser submissa a Deus, em primeiro lugar, né? Sim. A partir do momento que este homem é o pastor daquela casa e ele está sob a direção de Deus, a gente consegue enxergar um homem de fato obediente, fiel, um homem que vai literalmente liderar aquela casa sob os princípios de Deus, e com certeza é muito mais fácil você conduzir, independente da situação que seja, a mulher vai estar ali auxiliando, ela pode aconselhar, a mulher normalmente ela tem o que falam de sexto sentido, né? Sim. E muitas vezes Deus abre para a mulher uma visão em que para o homem é mais difícil, porque a mulher ela é mais detalhista, a mulher ela enxerga com outro entendimento, né? Então, quando ela vai dar um conselho para o homem, por exemplo, não quer dizer que ela está obrigando ele a fazer, mas é porque a visão dela é diferente, é uma visão diferente. Então, ela vai aconselhar, se o homem estiver debaixo da direção de Deus, ele pode sim ou não aceitar esse conselho, né? Como a gente mesmo fala, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas é uma visão diferente, né? Dela para com a família, para com o homem, para com a igreja. Então, assim, é um conjunto, né? É Deus, ele, ela e os filhos. É uma engrenagem, tudo funcionando. Exatamente. É uma pirâmide. E se ela tiver exatamente dessa forma, será com certeza a melhor estrutura para qualquer família. É, né? Porque em nenhum momento, como a gente já comentou, a Bíblia, em nenhum momento ela fala, você é obrigado a casar, não. Você pode não casar, se você quiser viver sua vida de solteiro, não tem problema, só que você tem que viver segundo, Paulo nos fala, só que você tem que viver segundo as regras da palavra de Deus, a vida de solteiro, servir ao Senhor. Mas se você escolheu casar com aquela esposa, é até o final da vida. Se você aconteceu uma fatalidade, igual eu já disse, que você ficou viúvo ou viúva, você também está livre, quiser continuar assim, amém, quiser casar novamente, você tem essa liberdade. A Bíblia te dá respaldo para isso. Mas agora, não, eu quis meter o louco, casei 10 vezes, fiz o que eu quis, aconteceu, tal. Não, a Bíblia não está te dando respaldo para isso. Nós não temos como fugir da palavra. A gente pode fugir, inventar coisas e depois Deus cobrar da gente. Não, a Bíblia ela é bem clara, ela é direta e objetiva. E como a gente está falando sobre submissão, a submissão também é uma questão de respeito, respeito ao próximo, um respeitando o outro, eu conheço a irmã Andressa, mas só que a minha amizade com ela tem um certo limite, porque eu tenho uma esposa, ela tem um marido, a gente não vai entrar em alguns assuntos. Alguns assuntos, por exemplo, eu não vou conversar com ela, eu vou conversar com o marido dela. Outros assuntos ela não vai compartilhar comigo, ela vai compartilhar com a minha esposa. Porque é um assunto entre mulheres, é um assunto entre homens. Isso também é uma forma de ser submissa,
respeitando o próximo, respeitando o seu próximo, o seu cônjuge, respeitando a sua família, respeitando o todo, né? Respeitando principalmente a Deus, né? Sendo submisso a Deus. Exatamente. Então é isso, meus amados. Essa é a palavra que nós temos para compartilhar aqui. E como a gente falou no início do vídeo, compartilhe com a gente também a sua visão, o seu entendimento, o que Deus tem tocado no seu coração com essa palavra. Comenta aqui no nosso vídeo para a gente poder entender também o outro lado, né? A sua visão. É muito importante para a gente também a participação de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe sua casa e a sua família. Amém.